Oi gente, bem-vindo ao canal, eu sou a Eunice e hoje eu tô aqui para trazer para vocês o passo a passo de uma figurinha muito querida, que é o Oli, gente. Olha só que fofura! Eu vou mostrar para vocês o passo a passo tanto da elaboração dele no formato amigurumi, como também como deixar ele firminho assim. Então espero que vocês acompanhem, que consigam fazer. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e se inscreva aí no canal para receber mais vídeos como esse. Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o nosso robozinho Oli estão aqui, gente. São uma linha nessa cor do tom amarelo, que pode ser amigurumi ou outra igual, essa daqui no caso não é. Essa eu usei amigurumi na cor aço para fazer os detalhes dele, né? E também temos essa daqui que é a Anne na cor preta, que foi utilizado aqui para fazer o painelzinho, para a gente escrever o nome, né? Ali embaixo. E também depois a gente pode utilizar, aqui no caso eu usei a vermelha, a branca para fazer os detalhes do painel, né? Aí vocês podem estar adaptando aí conforme que vocês tiverem. Aqui eu usei 6 recortes de 4 centímetros por 3,5 para poder fazer essa base que a gente vai colocar por dentro, né, do corpinho do Oli, para poder formar essa caixa quadradinha, para ela ficar firme, né? E essas duas aqui vão nas laterais aqui depois. Então vocês podem cortar o que tiver aí, né? Uma capa de caderno, por exemplo. Essa aqui eu usei uma capa de pasta de exame médico que eu tinha. É só para dar uma firmeza aqui que a gente vai colar depois no trabalho. Essa fitinha aqui é uma fitinha zebrada, eu encontrei numa loja de armarinhos, só para fazer esse detalhezinho do braço do Oli, tá vendo? Mas também vocês podem estar adaptando aí conforme o que vocês tiverem. Só não deixe de fazer o trabalho por conta de não ter algum material, gente. Tenho certeza que como vocês são caprichosos, às vezes vão fazer um trabalho melhor do que o meu. Aqui nós temos cola para artesanato, a agulha que a gente vai usar para crochetar, né? A agulha de tapeceiro para a gente fazer as emendas depois. Esse aqui é o papelão que nós vamos utilizar para fazer essa parte da base aqui, ó, depois. Então pode ser um papelão que vocês tiverem aí, recortar em forma triangular, para que caiba depois nessa parte que a gente vai fazer em crochê aqui da roda. Nós vamos colocar ali por dentro. Esses dois palitos aqui, que eu cortei acho que 3,5 centímetros, a gente vai usar para fazer o pistão dentro do bracinho do Oli, que é essa partezinha aqui, ó. Então era um palitinho de churrasco que eu cortei e pintei de cinza. No papelão também eu fiz isso, né? Pintei dessa cor prateada, né? E a gente vai usar tesoura, olhos, né? Para fazer os olhinhos dele aqui, ó. No tamanho 9 eu usei. E nós vamos precisar de algo para colocar lá dentro, para dar firmeza depois dentro do olho. Eu usei essa espuma aqui, gente. Acho que chama tubo isolante. E recortei nesse formatozinho aqui. É um formato de gota, tá vendo? Eu desenhei no papel um formato de gotinha. Recortei e eu utilizei esse material aqui porque eu acho ele mais fácil de furar depois. Porque a gente vai precisar colocar o olhinho dentro, né? Então ele dá mais essa facilidade pra gente, ó, de fazer o furo, do que se fosse o papelão, né? Mas se vocês não tiverem também, podem improvisar com o que tiver aí, o isopor, né? Ou até mesmo o papelão, mas depois fazer um furinho com alguma coisa, algum objeto, né? Pra ficar mais fácil. Então, basicamente é isso, gente, que nós vamos utilizar para fazer o nosso robozinho. Iniciamos o corpinho do Oli com um cordãozinho com 11 correntinhas. Então a gente pula essa primeira e vamos fazer pontos baixos em toda essa carreirinha de correntes.
ficando no total dela com 10 pontinhos baixos. Ao terminar os 10 pontinhos baixos no nosso cordãozinho, a gente vira o trabalho e vamos fazer carreiras de zigue-zague, indo e voltando até completar 10 carreirinhas. Então, aqui a gente volta fazendo, olha só. Um pontinho nesse primeiro. 2. E 10 nessa última aqui. Então, aqui nós já temos 2 carreirinhas, né? Nós vamos fazer mais 8 para completar 10, para ficar com um quadradinho como esse aqui. Um quadradinho de pontos baixos. E aí eu já vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer a seguir. Finalizado aqui o nosso quadradinho com 10 carreirinhas todas em ponto baixo, 10 pontos baixos em cada sequência dessa, em cada carreirinha. Então, agora a gente vira o trabalho. Nós vamos continuar fazendo esses quadradinhos, só que agora a gente vai pegar em uma dessas carreiras só no pontinho, na alcinha de trás, para poder fazer uma curvinha, porque como o óleo ele é um cubinho quadrado, então vai precisar ter essa curvinha aqui. Então, vamos fazer mais 10 pontos baixos aqui, pegando só na alcinha de trás. E a gente vai ficar, então, com essa dobrinha, para formar, então, o quadradinho. Daqui em diante, a gente faz mais 9, para ter essa sequência também de 10, dessas paredinhas de 10, que a gente tá formando. Olha só. A gente vai ter que formar, né, todos esses lados. Então, a gente tá fazendo primeiro esses 4 aqui, ó, de cima, de baixo do óleo. Então, quando a gente chega nessa quina, a gente precisa, então, pegar só na alcinha de trás para poder fazer essa curva aqui. Então, vamos continuar o trabalho e eu vou mostrar para vocês a sequência. Então, aqui nós completamos mais uma lateral do cubo, com 10 carreirinhas aqui de pontos baixos, com 10 pontinhos. E fez essa curvinha então, né? Porque a gente pegou na laçadinha de trás aqui. Então, contando com essa que a gente pegou por trás, até aqui foram mais 10 voltinhas de zigue-zague, né? Ida e volta. Nessa daqui, então, para fazer a curvinha novamente, a gente tem que pegar só pelas alcinhas de trás. E novamente nós vamos crescer aqui 10 carreirinhas para formar mais uma lateral dessa daqui. Então, eu terminei aqui a sequência, fiz 40 carreirinhas com os nossos 10 pontos baixos. Lembrando de sempre fazer aqui na 11ª, pegando só pelas alcinhas de trás, na 21ª e na 31ª, para que pudesse haver essa voltinha aqui, né? Para fazer essas quinas para ficar o quadrado certinho. E aqui a gente deixa um pedaço de fio para fazer a emenda com a agulha aqui na frente. E aqui dos lados a gente faz mais 2 quadradinhos para poder completar o cubo aqui na lateral, né? Que nós vamos fazer com a costura também. Então, para fazer essa lateral é simples, é fazer somente
uma parte dessas aqui que a gente fez, né? Então, com essas peças prontas, a gente já pode reservar para deixar para costurar todas juntas. E já podemos dar início ao painelzinho da frente do Oli. Para o painel, a gente faz um cordãozinho com 10 correntinhas. E nessas 10, a gente vai colocar 9, porque a gente não conta, pula esse primeiro, né? Então, aqui, no seguinte, a gente já faz um. Então, completando até o final, vão dar 9 pontos baixos. E fazendo de ida e volta, a gente faz 3 carreirinhas. Fiz aqui, então, as 3 carreirinhas com 9 pontos baixos. E tá pronto, né? Esse painel que vai aqui, ó. Vai ser colado. Por ser a gente usar cola, então já podemos cortar o fio e arrematar. Então, nós já vamos ver quais materiais que a gente pode utilizar para fazer os detalhes aqui do nosso painel. Painelzinho pronto, já arrematei a linha, já cortei, tá escondidinho ali atrás. A gente pode improvisar os componentes daqui da frente do painel. Lembra, o Oli tem aqui um sistema que mostra quando ele tá carregado com a luz solar. Então, a gente pode usar uma linha preta, aqui no caso eu usei a Anne. Eu fiz aqui com a Anne 4 correntinhas e depois eu preenchi com 2 carreirinhas de 3 pontos baixos, para ficar mais ou menos nesse formato quadradinho. Pra gente poder colocar aqui, ó, colar, né, aqui no nosso painel. E antes de fazer isso, a gente pode fazer com uma linha amarela as marcações de quando o painel dele tá carregado. Como por exemplo aqui, ó, eu fiz com uma linha de costura amarelinha. Eu vou fazer nesse daqui e já volto para mostrar como que ficou já, mas vocês podem estar improvisando com materiais que vocês tenham aí, de acordo com o desenho que vocês já observaram no Oli. E aí você vai montando, fazendo às vezes até mais detalhado do que o meu aqui. Fiz aqui então, gente, com a linha de costura mesmo, olha, uma linha amarelinha. Também dá certo fazer com a verde, né, e usando agulha. Fiz aqui os 3 pontinhos, né, indicativos da carga do óleo. Então, já cortei, aliás, já dei um nozinho ali atrás. Vou cortar. E a gente já vai poder fixar aqui. Aqui do lado, a gente pode acrescentar também mais detalhes, né? Do painel dele, botõezinhos que vocês quiserem acrescentar. Eu vou ver aqui o que eu vou colocar e já trago para mostrar para vocês. Aqui do lado, no nosso robozinho tem um botão vermelhinho. Então, eu resolvi pegar uma linha Anne, na cor vermelha, atravessei de trás para frente. E aqui a gente pode vir no pontinho de cima e fazer um formato de quadradinho, né? Ou como vocês preferirem. Fazer um formatozinho parecido com um botãozinho. Ou colar também alguma coisa. Aí pode atravessar assim como se fosse o bordado. Aí pode ficar mais ou menos assim, ou um pouquinho menor também, de acordo com o gosto de vocês. O meu eu já vou deixar assim, e já volto com vocês para mostrar a montagem das outras peças. Na sequência, podemos começar a fazer o pescoço do Oli. Para ele, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, a gente vai colocar 5 pontos baixos.
Um, dois, três, quatro e 5. Fechamos. E vamos fazer esses 5 pontos baixos repetir na segunda e na terceira carreira. Fica assim, gente. 3 carreirinhas então, né? Contando com a primeira de 6 pontos, de 5 pontos baixos que a gente fez no anel. Então, fica 1, 2, 3. Bem apertadinho mesmo, essa é a ideia. E agora a gente já corta aqui e vamos trocar a cor. Nós vamos continuar aqui mesmo o nosso trabalho, mas agora com a cor amarela. Então, eu coloco aqui, né? Dou um nozinho na próxima cor. Coloco nesse último ponto que eu fiz. Dou uma laçadinha. Já venho aqui no próximo pontinho da frente e faço meu primeiro ponto baixo. E assim a gente vai continuar preenchendo, fazendo aqui, essa será a quarta, nós vamos fazer a quinta, a sexta e a sétima carreira de 5 pontinhos baixos para formar o pescocinho do Ollie. Olha só, gente, já fiz aqui a carreira 4, 5, 6 e 7. Então, o pescocinho vai ficar assim, nesse formato. E já cortei a linha, deixei um pedacinho pra gente poder fazer a costura depois no corpinho. E vamos reservar e continuar a fazer outras pecinhas antes da montagem. Um detalhe aqui é se caso vocês tiverem dificuldade, porque é difícil mesmo fazer essas voltinhas assim, em apenas 5 pontos, né? Fica bem apertadinho. Tentem fazer os pontos um pouquinho mais largos, que daí, né, não fica tão difícil para poder fazer essas voltinhas. Agora, para os olhos, a gente vai fazer o anel mágico. E dentro, nessa primeira carreirinha, a gente vai colocar 6 pontinhos baixos. E na segunda, a gente vai fazer um aumento em cada ponto. Ou seja, 2 pontos em cada um desses que a gente tem da carreira anterior. Ficando no total, nessa segunda volta, com 12 pontos baixos. Na próxima volta, da carreira de número 3 até a carreira de número 5, a gente só vai repetir ponto sobre ponto, fazendo esses 12 pontinhos de base que a gente tem aqui. Então, vamos fazer a carreira 3, 4 e 5 em 12 pontos baixos. Então, terminei aqui minhas 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. E já cortei o fio, deixei só um pedacinho pra gente poder arrematar. A gente vem no pontinho da frente e faz um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente puxa direto aqui dentro, ó, do ponto. E traz esse fiozinho que sobrou e já dá um nozinho por dentro dele, ó. E agora aqui é só esconder o fiozinho por dentro, né? E a gente faz 2 desses aqui, que vai ser os olhinhos do Ollie. E vamos continuar tecendo as outras pecinhas. Para fazer essas rodas, a gente pode fazer tanto no cinza, quanto também na cor preta. Eu já vi também alguns que fizeram na cor preta e também ficou bom. Aqui eu usei a cor cinza, tanto para fazer as rodinhas como as engrenagens aqui dentro.
As engrenagens são bem fáceis, né, gente? Aqui você pode fazer um anel mágico e 6 pontos baixos, 2 assim, né? E aqui você faz o anel mágico 6 pontos baixos e na carreira seguinte um aumento em cada ponto, ficando com 12. Aí fica com uma engrenagem maior. Olha só. E aqui para fazer essa roda dele de fora, que gira, então a gente pode começar com uma corrente, aliás, com um cordão com 28 correntes. E nessas 28 correntes a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Vão ser 27 pontos baixos, porque a gente pula essa primeira, né? E a gente vai fazer uma carreira e depois fazer outra voltando. Então, 2 carreirinhas de meio ponto alto. Então, não vai ser ponto baixo, gente. Vai ser meio ponto alto. Que é aquele 1 que a gente vem aqui. Vou ter que fazer uma a mais aqui para poder dar a altura de 2 pontinhos. Então, aqui a gente faz da laçadinha inicial. Coloca na correntinha, puxa, fica com 3 laçadas e depois puxa de uma vez por dentro. Ficando assim, ó. Então, a gente vai voltar nessa carreirinha fazendo meio ponto alto nela todinha, para ficar no total com 27 meio ponto altos, indo e voltando. Terminei então aqui as 2 carreirinhas de meio ponto altos e fica dessa forma. Depois a gente vai fazer um triângulo, né? Que é a rodinha dele, mais ou menos assim. Então a gente pode cortar e deixar um pedacinho de fio para fazer essa emendinha aqui em cima. Como eu já mostrei para vocês, a gente vai precisar de 2 conjuntinhos desses de engrenagens, né? 2 para cada lado com 6 pontos baixos e 1 para cada lado com um total de 12, né? A gente fez na primeira carreirinha 6, na segunda 12, para ficar maiorzinho para colocar dentro da roda depois. Para fazer os braços, a gente vai utilizar a linha amarela. E a gente vai voltar a fazer aqueles pontinhos apertados, lembra? Porque a gente vai colocar aqui 5 pontos dentro do anel. Então, tenta fazer esses pontos não tão apertados, porque o trabalho em si já fica apertadinho, então fica difícil subir a carreirinha, né? Então, nós vamos fazer aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechar. E nós vamos subir aqui da segunda até a sexta carreira, só repetindo esses mesmos pontos, os 5 pontos baixos. Quando a gente faz aqui a primeira carreirinha, fica difícil, né? Para virar ele. Então, usa o auxílio de alguma tesoura para o trabalho não ficar do avesso depois. Vou mostrar para vocês como fazer aqui. Então, o trabalho fica assim, né? Bem fechadinho. Então, para a gente não continuar o trabalho assim no avesso, a gente pega alguma coisa, uma pontinha, né? Ou até mesmo o cabo da agulha e vira do avesso. Logo no início, porque senão depois fica mais difícil ainda para a gente poder virar esse trabalho. Então, colocando ele do lado certo, ó. Aí a gente pode continuar aqui a fazer as nossas carreirinhas até a sexta de 5 pontinhos baixos. Terminei então aqui até a sexta carreirinha de ponto sobre ponto, né, de 5 pontinhos, e o bracinho fica assim. Depois a gente vai usar esse orifício aqui no meio. Então, a gente arremata, corta, deixa um pedaço de fio para poder costurar no corpinho. Então, vamos fazer 2 desse.
e deixar reservado aqui. Agora, a última parte vai ser as mãozinhas. Então, para as mãos, a gente faz um cordão com 9 correntinhas, pula 2 e vamos voltar fazendo meio ponto alto. Então, a base da mãozinha fica assim. A gente já pode cortar e arrematar aqui o fio, deixando um pedacinho de linha pra gente costurar. Porque aqui a gente vai ter que dobrar ela. Que a gente pode dar até um nozinho com essa outra linha que a gente ficou aqui. Dá 2 nozinhos. E aqui, agora, a gente vai dobrar ela assim, com o lado direito que a gente fez pra fora. E vai costurar, deixando um orifício aqui no meio, que é onde a gente vai colocar. Vai costurar depois os dedinhos. E vai colocar também o pistão do bracinho do nosso robô. Então, primeiro a gente faz 2 pecinhas dessa. E depois eu vou mostrar os dedinhos. Então, costurada, a mãozinha vai ficar assim, ó. Essa daqui eu já costurei, ó. E ela fica assim. Para os dedinhos, a gente vai fazer 6 correntinhas. Cordãozinho com 6 correntinhas, pula 2 e vamos fazer, voltar fazendo meio ponto alto. Ficando assim. E a gente já pode cortar e já pode arrematar, dar um nozinho aqui com essas linhas e fazer mais 3 pecinhas dessa, porque vão ser 2 dessa em cada mãozinha, que são aquelas garrinhas que ele usa para pegar as coisas. Nessa peça, gente, não precisa deixar fio para costura na garrinha dele, já pode arrematar o fiozinho, esconder aqui atrás, porque a gente vai simplesmente colar em cima dessa mãozinha que a gente confeccionou primeiro, tá bom?